Olá a todos, meu nome é Jussara Cabral e vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência como enfermeira atuando no acolhimento e classificação de risco. E a partir disso trazer algumas sugestões para quem deseja atuar ou mesmo para quem já atua nesta área. Bem, eu montei uma breve apresentação, né, sobre a minha formação profissional. Eu sou enfermeira formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, a UERJ, com especialização nos moldes de residência em saúde do trabalhador pela Fiocruz. Atualmente, eu trabalho na Prefeitura do Rio de Janeiro, pela Rio Saúde, que é a empresa pública do Rio. Atuo numa área de pronto atendimento, que fica numa área de comunidade na zona oeste do município do Rio, subúrbio carioca. Além disso, eu também atuo em uma unidade de pronto atendimento que funciona em São Gonçalo, que é a minha cidade. Porém, eu vou dar um enfoque maior, né, aliás, todo, né, na unidade que funciona, né, na Prefeitura do Rio, até porque foi lá que eu tive toda a minha experiência profissional. Então, aqui eu trouxe, né, o perfil da unidade, né, como eu havia dito anteriormente, é uma unidade de pronto atendimento que funciona dentro de uma área de comunidade na zona oeste do município do Rio de Janeiro. Essa área, ela é muito conhecida por ser uma área de extrema violência, né, como diversas vezes já estampou noticiários, né, que retratavam a violência nessa região, né. Ela abrange cerca de 150 mil pessoas. É uma área composta por duas unidades, né, de atenção primária à saúde, né, além da UPA, e ela atende cerca de 8 mil pessoas no acolhimento e classificação de risco por mês. Eu trouxe aqui um gráfico que mostra os principais diagnósticos dos atendimentos que ocorreram no período de um mês, né, que foi de outubro de 2024. Dentre eles, né, temos aí, em primeiríssimo lugar, com 1.228 atendimentos, mal-estar e fadiga, né, seguidos de diarreia e gastroenterite, dor lombar baixa, amidalite aguda, hipertensão, outras dorsalgias, cefaleia tensional, febre não especificada, alergia não especificada, ansiedade, infecção do trato urinário, abscesso apical sem fístula, sinusite frontal aguda e faringite aguda não especificada. Bem, vocês já conheceram um pouquinho, né, da minha história, né, do meu perfil profissional, né, um pouquinho também do perfil da unidade que eu atuo, então vou falar agora, né, um pouquinho sobre a minha vivência no acolhimento e classificação de risco, né, de unidade de ponto atendimento, e trazer, né, tentar, né, trazer algumas contribuições para a abordagem nesse tipo de atendimento que ele é crucial para a saúde, uma vez que orienta o atendimento de acordo com as reais necessidades do usuário. Primeiramente, né, eu gostaria de salientar que meu primeiro trabalho profissional de enfermeira, como enfermeira, né, foi na unidade de pronto atendimento, que eu atuo até o presente momento, e que desses quase 3 anos de atuação em classificação de risco, eu pude observar alguns pontos importantes, né? O primeiro é que nossa população ela carece, e carece muito, né, de educação em saúde, pois a maior parte da demanda que chega, cerca de 90% dos atendimentos, eles são de perfil de atendimentos de unidade básica de saúde, né, que não são queixas de urgência. Os outros 5% são sequer de atendimentos de problemas de saúde, são idosos, por exemplo, né, em busca de alguém para conversar, né, porque estão se sentindo sozinhos em casa, né, e os 5% restantes, né, sim, esses são atendimentos reais e necessários, né, de urgência. O segundo ponto, né, é que a área em que eu atuo, por ser uma área de comunidade, tem questões bem peculiares, né, tais como o fechamento, né, quase que rotineiro das unidades básicas, né, de saúde no entorno, e isso em decorrência, né, de riscos aos profissionais de saúde, né, em dias de confronto entre facções criminosas da região e operações policiais que ocorrem quase que, né, rotineiramente, né, com muita frequência. Isso sobrecarrega, né, a UPA porque
ter que dar conta dos seus atendimentos, né, que são de urgência, e de atendimentos que não são de urgência, né, que são demanda, né, da unidade básica de saúde. Isso também prejudica o mecanismo, né, de referência e contra-referência, porque deixa, né, o profissional sem opção de uso desse mecanismo, né, que direciona o paciente segundo sua necessidade. E aí isso acaba trazendo, né, a superlotação, enfim. Então, o acolhimento, né, a classificação de risco são pilares fundamentais do atendimento nas UPAs. É, isso garante, né, a priorização dos pacientes de acordo com a gravidade, né, e a otimização dos recursos. Então, o objetivo, né, dessa discussão, né, é compartilhar, né, essas experiências e propor melhorias baseadas nas vivências, né. Tudo que eu falei anteriormente, né, leva ao cenário atual que temos agora, né. É, e a partir desse cenário atual, né, temos alguns desafios, né? Esses desafios que eu aponto são o alto volume de atendimento, né, até pelas questões que eu já citei anteriormente, o referenciamento também, né, que eu já citei, educação e saúde, e a necessidade de maior agilidade e eficiência, né? O impacto no paciente, né? Isso traz atraso no atendimento ao paciente crítico, né? Aquele paciente que realmente necessita do atendimento, né? Que é uma pequena parcela, e a percepção de falta de acolhimento e atendimento humanizado, né? Porque como tem uma demanda alta, né, e a gente tem uma exigência dentro da classificação que tem essa agilidade, muitas vezes a gente deixa, né, o profissional acaba deixando de lado um pouco essa parte, né, de ter a empatia, de ter esse acolhimento, né, porque ele tem um volume alto, né, ele tem ali uma classificação lotada que ele precisa, né, dar conta, né, e aí isso gera o quê? A insatisfação, né, óbvio. Se você está ali no atendimento esperando há mais de 20 minutos, é lógico que isso traz uma insatisfação, ainda mais se eu estou, né, com um índice de gravidade maior, né, estou sentindo dor, né, estou sentindo algumas questões que, né, para mim, me incomodam muito. É lógico que eu vou ficar insatisfeito se eu não tiver sido atendido de forma adequada, de forma rápida e ágil. E quais os principais apontamentos, né, que eu observei na prática, né? São as situações enfrentadas, né, como eu já tinha dito, né, da necessidade de decisões rápidas, né, em meio à superlotação e fluxos eficientes, né, nos casos graves. As soluções adotadas seriam as revisões diárias, né, desses fluxos de triagem e a capacitação contínua da equipe, né, porque uma equipe alinhada, a equipe, né, que entende, né, como dinamizar esse atendimento para os casos que realmente têm urgência em atendimento, né, isso é importantíssimo para evitar danos ao paciente, né, danos permanentes e até mesmo evitar os óbitos, né. No atendimento, né, na recepção, o paciente ele né, identificado, né, ele recebe a pulseira de identificação. Nessa recepção, o recepcionista ele não é da área de saúde, né, ele não é um profissional de saúde, então ele não tem essa percepção sobre a gravidade, a não ser sobre o relato do próprio paciente sobre a gravidade. Eu considero, sim, sabe, que na própria recepção, né, deveria sim ser um profissional com um entendimento mínimo de, de saúde, né? Um técnico de enfermagem, né? Seria interessante, né? Ficar ali para poder ter pelo menos essa percepção assim do que necessita de ir direto para a classificação, né? Sem ter que aguardar o atendimento, e daquele que pode aguardar a triagem, né? Pela classificação, porque às vezes ocorre que chega o paciente, às vezes ocorre muito comigo, né? Um idoso, por exemplo, 96 anos de idade, né? E aí o pessoal vai e coloca, né? O pessoal da recepção vai e coloca esse paciente como urgente, e aí aparece lá, né, para mim, né? Na classificação é sinalizado ele como um atendimento de urgência. E às vezes o paciente, né, esse idoso,
ele está com a pressão dele ok, ele está com a saturação dele ok, ele está com os sinais vitais dele ok, então assim, ele poderia esperar. Questão de idade, dentro de atendimento de urgência, não é questão de atendimento priorizado. Em urgência, é priorizado o paciente que está grave, né? Então, imagina, no momento que eu atendo esse paciente, eu deixo de atender, às vezes, uma pessoa que está ali infartando, por exemplo, né, que está precisando de atendimento de extrema urgência, né? Que é, de fato, uma emergência. Então, ter um profissional na recepção, né, que entenda isso é muito importante. Eu acho que isso é o que está faltando hoje em dia, né, pelo menos aqui, não sei o funcionamento, né, nas outras unidades, né, de pronto atendimento pelo Brasil afora, né, eu gostaria até de entender um pouco melhor isso, como que isso ocorre em outros estados, mas aqui no Rio, por exemplo, é assim, dessa maneira, e eu acho que poderia ser melhorado, né? Isso melhoraria muito, né, esses fluxos, né, de atendimento dos casos graves. Se a pessoa entende que aquela pessoa está com algum sinal de gravidade, ela já vai mandar adequadamente essa pessoa para ser triada de forma adequada ao seu caso, né? Então, capacitação também é um ponto muito importante, porque uma equipe bem treinada, ela está alinhada, né, aos esforços, né, de atender esses casos de gravidade, né? Às vezes eu sinto essa necessidade de capacitação na classificação de risco. Eu tenho muito isso, né, nos processos de enfermagem, né, nos protocolos, principalmente de salas internas, né, que a gente chama aqui, né, são atendimentos de sala amarela, sala vermelha, mas na classificação eu acho que carece um pouquinho isso, né? A partir da minha experiência, né, eu acredito assim que as propostas que sejam um caminho para a melhoria do serviço, né, são as ações que eu vou recomendar a seguir, né, que é a implementação de protocolos simplificados para a triagem, né. Eu vejo assim protocolos assim muito extensos, com muita dificuldade, né, de alinhamentos, assim, sistemas, né, que não funcionam, né, sistemas extremamente grandes e que não são eficientes, né, para dinamizar esse atendimento com o paciente. Uso de tecnologias para suporte na classificação de risco. Muitas vezes a gente tem materiais assim que não facilitam, né, muito pelo contrário, dificultam, né, esse atendimento ágil. Então, um termômetro digital que realmente funcione, que realmente consigam identificar rapidamente uma febre, monitores, né, que consigam verificar a cidade vitais do paciente de maneira ágil e protocolos, né, dentro desses sistemas, né, que você não precise de muito para poder conseguir identificar pontos de gravidade. Por exemplo, no meu trabalho mesmo, a gente tem um sistema, né, em que tem os protocolos ali, mas assim, quase não é usado, porque quando você vai abrir uma aba, você tem que abrir outra aba extra para poder você identificar alguns sinais, né? Por exemplo, protocolo de AM. Então, acaba que para dinamizar, para não ter, para não deixar esse paciente esperando muito, a gente acaba por optar por não abrir esse protocolo, a gente vai e classifica ele dentro de um nível de gravidade, né? Vermelho, laranja, dependendo, né, da situação. E aí que a gente dá essa demanda mais rápida, né, para o paciente. Mas, de repente, se tivesse um protocolo ali que fosse adequado, né, a essa situação de emergência, seria, né, mais eficiente. Isso aí também serviria até para posteriormente, né, sinalizar o quantitativo de pacientes que tiveram, né, esse tipo de protocolo, e aí a gente deixa, né, de ter essa informação, esses dados, né, para o sistema de informação, que seria interessante, em decorrência, né, dessa falha, né, no tempo, né, e na otimização desses dados.
é o treinamento no acolhimento, né, humanizado, porque muitas vezes a gente tem profissionais que não são adequados não sabem, né, lidar com o público, né, de maneira adequada, né, de forma empática, né, de forma solícita, né, e aí o paciente às vezes não se sente acolhido, não se sente, né, bem atendido, e isso também implica, né, nas questões, né, de saúde de qualquer paciente, né. E para fechar, né, para concluir, né, o acolhimento, né, e a classificação de risco são desafios constantes, né, dentro dos serviços de pronto atendimento, né. Vivências, né, reforçam a importância de ouvir a equipe, ajustar processos, priorizar o paciente, né. Cuidar não é apenas tratar, é acolher, é ouvir, é agir com eficiência, né? E muitas das vezes isso é esquecido, né? A gente às vezes se apega demais à agilidade, por exemplo, esquece da humanização, ou vice-versa, a gente às vezes humaniza e esquece, né, de ser ágil, né? Quem atua, né, no acolhimento e classificação de risco, ele tem que ter um olhar holístico, né, sobre a situação do paciente. Ele tem que estar ali atendendo e tem que estar com o olhar já para o próximo paciente que ele irá atender. Então, é ideal até que nesse atendimento seja sempre com as portas abertas, né? A classificação jamais tem que ser de porta fechada, porque ele, ao mesmo tempo que ele está atendendo um paciente, ele já tem que estar de olho na fila de espera dele, que está lá sentado em frente a ele, que pode estar apresentando alguns sinais de gravidade que não apresentou na recepção ou que o recepcionista não identificou, e ele tem que estar observando isso e sendo e tendo essa percepção de que ele pode ter que parar o atendimento que ele está atendendo no momento para ir ver uma gravidade, uma situação que demande um cuidado maior, né? E o que podemos esperar, né, futuramente, né? Então, a perspectiva, né, de futuro, né, para o atendimento na classificação de risco, né, é a ampliação, né, da inteligência artificial, né, para triagem rápida, né? A gente está aí no boom da inteligência artificial, né? E por que não utilizá-la, né, dentro dos serviços de saúde, né? Para que a gente consiga melhorar, né, os atendimentos. Mais investimentos em capacitação contínua da equipe, né? Porque capacitação é um fator importante, né? E que sempre tem que ser pensado, né? Em prol, né, da melhoria, né, do serviço, né? E parcerias com a comunidade para suporte ao paciente, né? Porque ninguém melhor, né, do que a própria comunidade, né, o próprio usuário, né, apontar, né, o que poderia ser feito para que futuramente é, o serviço de saúde, né, do acolhimento e da classificação de risco seja melhorado, né? Bem, é isso, né? Eu quero agradecer, né, a oportunidade de compartilhar um pouquinho, né, do meu conhecimento com todos vocês, né? Quero deixar aqui, né, o meu e-mail, né, para que possam entrar em contato comigo, tirar dúvidas, trocar figurinhas, né? Eu acredito que sim, é, toda troca, né, ela é bem-vinda, né? Principalmente entre outros lugares, né, outras cidades, outros estados, né, que tenham um serviço diferenciado, que tenha algo inovador, né, para trazer. Eu acho muito importante, né, ter essa troca que traz também muito benefício ao serviço, melhora o serviço, né, traz qualidade, né. Eu deixo aqui também, né, as minhas redes sociais para que me sigam, né, quem me seguiu também, vou seguir, eu gosto, né, de acompanhar outros profissionais de saúde, né, que estejam aí trazendo novidades, eu gosto de estar sempre antenada nas novidades, porque isso é importante, né. Eu deixo aqui meu beijo, muito obrigado, né, e é isso.